Você não está vendo isso por acaso. Há algo neste exato momento que está se reorganizando dentro do seu campo e é por isso que essa mensagem atravessou todos os algoritmos, todos os ruídos, todas as distrações e chegou exatamente até você. Porque o chamado foi emitido e só quem já estava preparado para ouvir, ouve. Não se trata de sorte, nem de coincidência. Trata-se de sintonia. Você sente que está tentando de tudo, que está correndo atrás do seu destino, buscando respostas, preenchendo planilhas, escrevendo metas, fazendo afirmações, visualizações, estratégias, mas ainda assim, no fundo da sua alma, algo parece travado, emperrado, como se o universo tivesse esquecido de te responder. E é nesse exato ponto que o campo me envia até você, porque o que você está vivendo não é um erro, é sintoma de algo muito mais profundo. O que você chama de estagnação é, na verdade, o reflexo de uma guerra interna. Você está tentando fugir de si mesmo, fugir da dor, da escassez, da lentidão, da versão que você já não suporta mais habitar. E quanto mais você corre, quanto mais você faz, quanto mais você tenta forçar o tempo, mais preso você se sente. Alan Watts dizia que a urgência por mudança é só uma forma sofisticada de resistência. Porque quando você rejeita a sua realidade atual, você rejeita a si mesmo. E o universo não responde ao que você quer. Ele responde àquilo que você vibra. Se você vibra com raiva da sua situação, se você vibra com pressa, com rejeição ao agora, com essa sensação de isso não é o suficiente, o campo interpreta como isso é quem você é. E devolve mais do mesmo, porque o campo não julga, ele espelha. Você sente que está travado, mas na verdade está preso dentro da sua própria urgência. Você sente que precisa sair de onde está, mas ainda não entendeu que o portal não se abre quando você foge. Ele se abre quando você para, quando você respira, quando você aceita. Porque aceitar não é desistir, aceitar é ativar. É no momento em que você para de resistir que o campo começa a mover tudo por você. Porque é no agora que a reprogramação começa. Mas o ego não quer o agora. O ego quer controle. O ego quer lógica. O ego quer provas. E o campo não fala a língua do ego. O campo fala a língua da entrega. E por isso, antes que qualquer mudança se manifeste lá fora, ela precisa acontecer aí dentro. O que você está ouvindo agora não é só um vídeo. É uma frequência. Uma frequência que diz: pare de fugir. Pare de buscar do lado de fora o que está esperando para ser reconhecido do lado de dentro. Você já tem tudo, já sabe tudo, já é tudo, mas está distraído tentando se provar, tentando ser digno, tentando consertar o que nunca esteve quebrado. Você é inteiro, só esqueceu disso. E o campo está usando essa pausa da sua vida para lembrar você. Por isso nada anda, por isso nada responde, porque não é para andar ainda. É para integrar, é para mergulhar, é para ver o que está aí dentro pedindo luz. Você não está atrasado, você está exatamente no ponto onde sua alma precisa estar. O que dói agora não é fracasso, é resistência. Resistência em aceitar que talvez o plano não seja exatamente como você desenhou. Mas e se o plano for maior? E se for melhor? E se for mais leve? O controle que você tanto segura é o que te impede de receber. Porque quem segura não tem as mãos livres para acolher o novo. E esse novo está se aproximando, devagar, silencioso, mas certeiro. Ele só está esperando você parar de lutar contra o que é. A vida não te pede pressa, ela te pede presença. O portal não se abre no futuro, ele se abre agora, neste exato momento. Enquanto você ouve essa mensagem, enquanto seu coração se reconhece nessas palavras, enquanto sua respiração desacelera e algo dentro de você sussurra: eu sei que é verdade. Esse é o início. Esse é o ponto de inflexão. Esse é o seu chamado. Você não precisa entender, só precisa sentir, só precisa ouvir, porque o campo está te chamando. E agora que você ouviu, não tem mais como fingir que não ouviu. Algo em você já se moveu, já atravessou a primeira membrana vibracional. E no próximo vídeo você vai entender por que o que você chama de estagnação é, na verdade, o processo mais avançado de manifestação que existe. O
campo quântico não responde ao que você diz, ele responde ao que você vibra. Enquanto você formula palavras, o campo lê frequências. E a verdade mais profunda é que o universo não se impressiona com seus pedidos, suas orações ou seus planejamentos. Ele responde à coerência vibracional do seu ser. É por isso que mesmo quando você diz que quer mudança, liberdade, abundância ou amor, se por dentro você pulsa medo, urgência, escassez de frustração, é isso que ecoa de volta. Alan Watts dizia que o desejo extremo é uma confissão de ausência. O campo sente essa ausência como um grito interno: eu não tenho, eu não sou, eu não posso. E obedientemente, o universo reorganiza os átomos ao redor dessa vibração. Você pode dizer 1000 vezes que confia, que acredita, que está pronto. Mas, se cada célula sua vibra como quem precisa provar, alcançar, conquistar ou ser validado, o campo entende que você ainda não se lembrou quem é. E enquanto você tenta provar, a vida prova para você que ainda está tentando. Porque o campo é um espelho sem julgamento. Ele não avalia se você merece ou não. Ele apenas reflete, como um lago translúcido que revela exatamente o que você lança. Imagine por um momento que você está diante desse lago agora. E tudo o que você sente, mesmo o que você tenta esconder, está sendo refletido nas águas calmas do espaço-tempo. Você percebe o quão sutil e profundo é esse movimento? A cada pensamento repetido, a cada emoção recorrente, a cada micro-resposta do seu corpo, você está esculpindo sua realidade. E essa escultura não responde a esforço, ela responde à vibração do ser. O campo é como um jardim invisível, onde só brota o que já foi cultivado internamente. Não há como enganar o campo com otimismo forçado, com palavras bonitas, com gratidão ensaiada, porque o campo sente a textura da verdade, ele sente a densidade da coerência. E essa coerência só nasce quando você para de correr, quando você solta o controle, quando você se entrega ao ritmo natural da sua própria existência, quando você reconhece que não precisa provar nada a ninguém, nem mesmo a você. Existe uma sabedoria silenciosa que floresce quando você para de interferir. É nesse silêncio interno que o fluxo emerge, como uma nascente que brota no meio do deserto, sem aviso, sem lógica, mas com a precisão de quem sempre soube o caminho. Talvez o que esteja bloqueando sua realidade não seja a falta de ação, mas o excesso de expectativa. A vibração de quem tenta forçar uma porta que só se abre com a respiração da entrega. A mudança que você deseja não virá quando você for mais produtivo, mais esforçado, mais inteligente. Ela virá quando você se tornar mais verdadeiro, mais presente, mais inteiro. Quando cada célula do seu corpo vibrar, eu já sou, eu já estou, eu já tenho. O campo responde a isso com uma sinfonia de sincronicidades, porque ao alinhar sua vibração com o que você deseja, você se torna o próprio ímã quântico da realidade. Não há mais separação entre o que você sonha e o que você vive. Tudo colapsa em unidade. Tudo se reorganiza a partir da sua frequência. E a frequência mais poderosa não é a da urgência, é a da permissão. É quando você diz internamente, eu solto, eu confio, eu permito, que o universo responde, agora sim, agora é. E talvez você esteja ouvindo isso exatamente no ponto onde precisava ouvir. Porque algo dentro de você já sabia, já sentia, já estava pronto. Mesmo quando sua mente dizia que não, mesmo quando sua lógica gritava que era impossível, mesmo quando os dias pareciam todos iguais. A verdade é que por trás do aparente vazio, uma recalibração estava em curso. E essa recalibração não podia ser acelerada. Ela precisava do seu silêncio, do seu descanso, da sua pausa. Porque é nesse espaço que o novo se instala. E o campo, como um maestro invisível, estava orquestrando encontros, colapsos, aprendizados e recomeços. Tudo para que você chegasse exatamente aqui. Neste exato momento, pronto para parar de correr. Pronto para lembrar. Pronto para soltar o peso do controle e respirar a leveza da entrega. Não como um ato de desistência, mas como um salto de fé vibracional. Porque o fluxo não precisa da sua pressa. O fluxo só precisa da sua permissão. E se você sentiu isso no fundo da sua alma, se algo em você reconheceu essa frequência, escreva nos comentários agora mesmo. Eu solto o controle. Eu permito o fluxo. Esse não é só um comentário. É uma senha vibracional. É uma assinatura energética. É o seu sinal para o campo de que você está pronto para parar de lutar contra a maré e começar a fluir com o rio.
E o campo, em sua inteligência silenciosa, já está respondendo. Porque tudo o que você precisa já está se aproximando, no ritmo exato, na hora exata, como sempre esteve. E no próximo vídeo, vamos descer ainda mais um nível nessa jornada, onde você vai entender por que você já é o que está buscando e como acessar agora mesmo esse novo estado vibracional. Você continua procurando lá fora o que já vibra silenciosamente dentro do seu agora. Há quanto tempo você se esconde daquilo que sente, esperando o momento ideal, o lugar perfeito, a confirmação externa? E enquanto isso, a vida vai passando como uma neblina que você tenta segurar com as mãos. Mas escute isso com presença. O que você busca já está aqui e está escondido exatamente onde você menos quer olhar, no seu desconforto, no seu tédio, na sua insatisfação. Porque é ali que o portal se abre. A mente quer movimento, a alma quer verdade. E a verdade não grita, ela sussurra no silêncio entre um pensamento e outro. Alan Watts dizia que o futuro não existe, que ele é uma construção mental que só tem poder se você esquecer do presente. E é isso que tem acontecido com você. Você se viciou no um dia. Um dia eu vou ser feliz. Um dia eu vou ter dinheiro. Um dia eu vou me permitir. E esse um dia se tornou uma prisão dourada, decorada com metas, promessas e desculpas. Mas o universo só escuta uma linguagem, o agora. Ele responde aquilo que você é, não aquilo que você espera ser. Ele responde aquilo que você vibra, não aquilo que você declara em voz alta enquanto treme por dentro. E é por isso que tanta gente afirma que está pronta, mas continua presa no mesmo loop. Porque a vibração ainda diz: eu não me sinto suficiente, eu não mereço, ainda não é o momento. Mas quem define o momento? Quem segura a chave, se não você? Você quer um sinal, quer uma certeza, mas não percebe que a própria vontade de mudar já é o campo se movendo dentro de você. A inquietação que você sente não é fracasso, é expansão querendo espaço. É a realidade atual ficando apertada demais para quem você está se tornando. E se você não atender esse chamado agora, ele vai voltar, com mais força, com mais urgência, porque o campo não desiste de quem está pronto. Ele apenas espera que você pare de fugir, que você pare de tentar resolver o futuro com as mesmas perguntas do passado, que você feche os olhos e respire fundo neste instante, porque é aqui que tudo começa e é aqui que tudo termina. Aqui, nesse agora que você vem evitando como se fosse castigo, quando na verdade é a única porta para a sua nova realidade. Você não precisa entender com a mente, precisa sentir com o corpo. Precisa confiar, como quem se entrega ao vento, como quem solta as amarras e permite que a maré revele o caminho. E não será lógico, não será confortável, mas será verdadeiro, será seu, será o único caminho capaz de te entregar aquilo que nenhuma estratégia mental jamais conseguiu: a paz, a coerência, a abundância que não depende de controle, mas de rendição. E se neste momento algo em você vibrou diferente, se uma parte da sua alma respirou fundo como quem diz, finalmente, então você já cruzou o portal. Você já está no ponto onde não há mais como voltar. A partir daqui, ou você incorpora o que busca, ou continua fingindo que ainda precisa encontrar. Não há como mentir para o campo. Ele sente tudo. E se você sente que esse vídeo chegou como uma resposta, não racional, mas vibracional, se algo em você está se abrindo sem saber por quê, então ouça esse chamado e aceite o convite, não como um clique vazio, mas como um pacto silencioso com a parte de você que já está pronta. Inscreva-se agora, não por hábito, mas por escolha, por presença, por coerência com quem você está decidindo ser a partir de agora. Porque quando você age como quem já é, o campo responde sem hesitar. E no próximo vídeo você vai entender por que seus maiores saltos acontecem no exato momento em que você para de procurar e começa, enfim, a se permitir receber. Você não está atrasado. Nunca esteve. Você está sendo calibrado por algo que a mente não entende,
mas a alma reconhece como lar. Existe um tempo exato para tudo florescer, mas esse tempo não é contado com relógios ou calendários. Ele é sentido. E você está começando a sentir. O que parece atraso é, na verdade, um ajuste fino, uma orquestração silenciosa que está reposicionando cada partículo da sua realidade. O campo não te esqueceu. O campo está operando. Cada pausa é uma recalibração. Cada silêncio é uma senha. Cada aparente estagnação é uma dança oculta entre você e o todo. Alan Watts dizia que o universo não responde ao esforço, ele responde à coerência. E coerência é quando o que você pensa, sente e faz vibram na mesma frequência. Nesse instante, algo dentro de você está se alinhando com essa verdade. Os excessos estão caindo, a ansiedade está se dissolvendo, a urgência está sendo desprogramada e o desespero está sendo desativado, porque o seu campo está limpando as interferências que não cabem mais na sua nova linha de tempo. Tudo aquilo que você achava que era pressa era ruído. Tudo aquilo que você chamava de atraso era blindagem. E tudo aquilo que parecia bloqueio era proteção vibracional. Você está sendo moldado pela própria frequência que pediu. E isso exige um tipo de paciência que não é passiva, é ativa. É uma paciência com fé, com presença, com coragem de permanecer em silêncio enquanto tudo se reorganiza. Você está se tornando o tipo de pessoa que a sua nova vida exige. E é por isso que as coisas ainda não chegaram, porque o campo não entrega antes que o recipiente esteja pronto. E você está sendo preparado para conter mais luz, mais presença, mais verdade. Não existe atraso quando se está a caminho da coerência. O que está vindo para você não é pouco, é denso, é transformador. É uma realidade que exige uma frequência estável. E é exatamente isso que está sendo construído agora, mesmo que você não veja, porque o invisível trabalha primeiro. A realidade física é só a última camada do processo. O campo primeiro escaneia sua vibração, depois ele envia sinais. Depois ele começa a colapsar possibilidades. E só então ele permite o tangível. Mas esse intervalo entre o pedido e a manifestação é onde a mágica acontece. É onde você muda. É onde você aprende a sustentar o que quer, a preparar o terreno, a se tornar o próprio sim que você espera ouvir. Você não está parado. Está em transição. Está cruzando um corredor vibracional onde o antigo não tem mais força e o novo ainda não se revelou por completo. É nesse entrelugar que os saltos quânticos são gestados. É no vazio que a borboleta se forma. É na pausa que a nova música começa a ser composta. Você está exatamente onde deveria estar. Nem à frente, nem atrás, mas no centro da frequência que te transforma. E se você está sentindo isso agora, se algo dentro de você está pulsando diferente, é porque sua alma reconheceu esse momento como portal. O que parecia atraso era cura. O que parecia silêncio era download. O que parecia abandono era a presença do campo te reposicionando com precisão milimétrica. Você está pronto para o próximo nível. E o próximo nível exige um novo você. Mais coerente, mais presente, mais alinhado. É por isso que tudo pareceu estagnar, porque o que vem agora não pode entrar onde ainda existe ruído, medo, fuga, dissonância. O campo está limpando para liberar espaço, está reorganizando sua paisagem interior para que você possa sustentar o que pediu. E essa reorganização muitas vezes se parece com pausa, tédio, vazio. Mas é só a superfície. No subsolo da sua realidade há movimento, há rearranjo, há expansão. E quando tudo estiver pronto, vai parecer que aconteceu de repente. Mas você vai saber, vai lembrar dessa mensagem, vai reconhecer que já estava tudo em curso, porque o campo só se revela a quem confia antes de ver. E se você chegou até aqui, é porque você confiou. E agora, o campo confia em você.